Você já viveu uma amizade que virou algo a mais, mas teve medo de sentir? Essa história vai mexer com o seu coração. Clique agora e assista a um conto intenso, cheio de emoção, desejo e coragem. Você vai se ver nos detalhes, se apaixonar pelas entrelinhas e talvez até repensar o que é amor verdadeiro. Não assista se você não estiver pronto para sentir tudo. Corre pro vídeo agora. Porque às vezes a melhor parte da vida começa onde termina o medo. Sempre achei que sabia exatamente onde terminava a linha entre amizade e algo mais. Até conhecer a Júlia. A gente se conheceu na fila da cantina da faculdade, disputando a última coxinha como duas adolescentes famintas. Ela riu do meu olhar, indignado, pegou o salgado e dividiu comigo. Foi assim que começou. Despretensioso, simples e doce como só as grandes histórias conseguem ser. Dali pra frente, a gente se grudou como imã. Aula? Juntas. Biblioteca? Juntas. Madrugadas de estudo? Juntas também. Regadas a café, piadas internas e confidências que pareciam mais segredos de alma do que de rotina. Júlia era a amiga que eu não sabia que precisava. Tinha um jeito descomplicado de existir. Os cabelos sempre presos de qualquer jeito, rindo alto nos corredores e com aquela mania linda de tocar no braço das pessoas enquanto falava. Era afetuosa, intensa. E eu era o oposto. Mais quieta, mais reservada, mais segura dentro das minhas muralhas emocionais. Ela veio como um furacão, e de alguma forma, ao invés de destruir, ela organizou tudo o que estava bagunçado em mim. Não, sei dizer exatamente quando as coisas começaram a mudar. Talvez tenha sido naquela noite em que ela dormiu aqui em casa depois de um filme de terror, e acordei com o rosto dela colado no meu travesseiro. Ou talvez naquele dia em que ela me defendeu de um professor babaca e gritou no meio da sala: "Fala assim com ela de novo e eu juro que te mostro o que é desrespeito." Eu ri, mas tremi por dentro, pela coragem e por perceber que meu coração batia rápido demais. No fundo, comecei a notar que me importava demais com o que ela pensava, com o que ela vestia, com o que ela dizia de mim. Quando saía com alguém e comentava depois, algo dentro de mim se retorcia, silencioso. E quando ela se atrasava para o café, eu não ficava só irritada. Eu sentia saudade. Mas eu não podia sentir aquilo, né? Ela era minha melhor amiga, e melhor amiga era isso. A que segura tua mão nos dias ruins. Não a que você imagina beijando no meio de uma briga só para ver se o mundo para por um segundo. Mas a linha já tinha começado a borrar. E eu sabia disso quando naquela sexta-feira de chuva, ela chegou ensopada no meu apartamento e tirou a blusa encharcada, ficou de camiseta branca colada no corpo e me olhou com aquele sorriso torto de sempre. "Tem um moletom seu que eu posso usar?" Eu entreguei. Mas minha mão tremia. E naquele instante, eu percebi. Ou eu fugia do que estava nascendo, ou me entregava ao desconhecido com ela. Porque meu coração já não sabia mais separar carinho de desejo. A partir daquele dia, tudo mudou. Júlia continuava a mesma na superfície. O mesmo riso largo, a mesma mania de cantar desafinada nas manhãs de prova, o mesmo jeito de me abraçar de repente, só para me fazer rir. Mas eu estava diferente. Cada gesto dela parecia ter um peso maior. Cada toque, cada olhar, cada silêncio. E o pior de tudo, comecei a responder, mesmo que em segredo. Passamos a nos ver com mais frequência, mesmo fora da faculdade. E talvez isso tenha sido meu erro, ou meu acerto. Ainda não sei. A linha entre amigas e algo mais virou uma corda bamba. Bastava um empurrãozinho para tudo desabar, ou para enfim decolar. Naquela noite em especial, saímos só nós duas para comemorar o aniversário dela. Barzinho, luz baixa, taças de vinho branco e músicas antigas. Ríamos de tudo e de nada. Mas algo no ar estava diferente. O tipo de diferença que a gente não fala, só sente. Ela estava linda. Vestido vermelho, maquiagem leve
e o cabelo solto, de um jeito que deixava o cheiro do perfume dela pairando perto demais. Era tortura, doce, intensa, silenciosa. Você tá me olhando estranho, ela disse, rindo. Estou não. Está sim. Talvez só tentando entender você. Boa sorte com isso, ela respondeu, tomando mais um gole de vinho. Nem eu me entendo. Quando a noite terminou, ela insistiu em dormir aqui. Estava tarde demais. E, sinceramente, eu queria ela ali, no meu sofá, na minha sala, na minha vida. Preparamos chocolate quente, colocamos um filme qualquer e sentamos no chão da sala com um cobertor dividindo a gente. No meio de uma piada, ela se calou. Me olhou. E não, desviou. Posso te perguntar uma coisa? Ela sussurrou. Claro. Se eu te beijasse agora, você me afastaria? Meu coração parou. A mente gritou sim, mas o corpo inteiro vibrou não. Eu a encarei, em silêncio. E esse silêncio respondeu por mim. Ela se aproximou devagar, como se me testasse. Como se estivesse pronta para recuar ao menor sinal. Mas não houve recuo. Só a aproximação. Os olhos fechando, a respiração acelerando. E então, o toque. Um beijo calmo, tímido, mas cheio de urgência. E ali, naquele instante, eu soube. Não dava mais para fingir que era só amizade. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, Júlia me evitou. Mal olhou na minha cara. Saiu cedo, inventando uma desculpa qualquer, e sumiu por 3 dias. 3 longos dias de inferno, silêncio e arrependimento. Quando finalmente reapareceu, me encontrou no corredor da faculdade e me puxou de canto. Aquilo não deveria ter acontecido, ela disse, com os olhos marejados. Mas aconteceu. Eu tenho medo. De mim, de você, do que isso pode virar. Então fica. E sente esse medo comigo. Ela não respondeu. Só me deixou ali, com a alma pendurada entre o que foi e o que podia ser. E naquele instante, percebi que o amor às vezes machuca mais quando não se concretiza do que quando dá errado. Júlia se afastou. Não respondeu mais minhas mensagens. Não apareceu nos lugares que costumava ir, nem mesmo na aula. O que era impensável para alguém tão dedicada. Eu fingia seguir em frente, mas por dentro me despedaçava aos poucos. Cada manhã sem notícia, cada notificação que não era dela, era um lembrete de que talvez ela tivesse desistido de nós. Mas o pior era tentar entender o porquê. O beijo, o medo, a vergonha? Ou teria sido eu? Me afoguei nas minhas próprias inseguranças, revivendo cada segundo daquela noite como quem assiste a um filme que não tem final feliz. Comecei a questionar tudo. Nossa amizade, nosso sentimento, a mim mesma. Até que numa sexta-feira depois, de 2 semanas de silêncio, recebi uma mensagem dela. Simples, curta. Preciso conversar com você. Amanhã na pracinha. Meu coração disparou. Dormir naquela noite foi impossível. E no dia seguinte, fui até a pracinha como quem caminha rumo a um destino sem volta. Lá estava ela, sentada no banco onde sempre estudávamos. Vestia um moletom, largo, o rosto sem maquiagem e os olhos. Os olhos estavam diferentes, cansados, profundos. Sentei ao lado, sem saber o que dizer. Foi ela quem começou. Eu fugi porque me assustei. Não com você, mas comigo. Eu não planejei sentir isso. Não por você, não por uma mulher. Ela baixou os olhos. E eu senti a dor que ela tentava esconder atrás da voz firme. Respirei fundo, juntei coragem e falei. Eu também me assustei. Mas o que a gente sente não precisa fazer sentido. Só precisa ser real. Ela chorou. Pela primeira vez, chorou de verdade na minha frente. Minha mãe me criou acreditando que amar uma mulher era errado, que era pecado, que eu seria punida por isso. E o que você sente agora? Perguntei com a voz trêmula. Ela me olhou. E naquele olhar havia tudo. Medo,
desejo, carinho, raiva, culpa e amor. Que se for pecado, então eu quero arder no inferno ao seu lado. Ela sorriu entre lágrimas. E eu não resisti. A abracei, como se quisesse colar os pedaços dela com o calor do meu corpo. A partir dali, as coisas não ficaram mágicas. Ainda havia dúvidas, ainda havia medo, mas também havia verdade. Pela primeira vez, tínhamos um ao outro. E só isso já era um começo. Voltamos a nos encontrar com calma. Conversamos sobre tudo, desde as pequenas mágoas até os grandes traumas. Criamos nosso próprio refúgio entre livros, músicas e tardes no sofá. Ela começou a entender que não havia nada de errado em sentir. E eu entendi que amar também é esperar o tempo do outro. Nosso clímax não foi um grande escândalo, foi um recomeço silencioso, construído com paciência, aceitação e ternura. Mas a vida ainda tinha mais uma reviravolta reservada para nós. O dia da formatura chegou. As luzes do auditório refletiam nos rostos emocionados dos alunos, pais e professores. Eu estava lá, sentada entre os meus colegas, com o diploma quase em mãos e o coração disparado. Não só por tudo o que eu havia conquistado, mas porque sabia o que estava prestes a fazer. Júlia entraria no palco como oradora da turma. Eu já sabia que seu discurso seria bonito. Ela sempre teve talento com as palavras. Mas eu não fazia ideia do quanto aquele momento mudaria tudo. Ela subiu ao palco com a postura firme, os cabelos presos num coque simples e um brilho nos olhos que eu não via desde a primeira vez que ela falou de Virginia Woolf. Começou agradecendo, aos professores, aos pais, aos colegas. Depois respirou fundo e disse: "Quero dedicar essa fala final a alguém que me ensinou que coragem não é ausência de medo, mas a escolha de amar, mesmo quando o mundo diz que não." A plateia silenciou. Durante essa jornada, conheci uma pessoa que virou minha melhor amiga, depois minha confusão e, por fim, minha verdade. Eu a neguei. Me escondi. Fugi. Mas ela continuou ali, com olhos firmes, com coração aberto. E foi nesse abraço que eu entendi o que realmente significa liberdade. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sabia se era real ou um sonho, mas todos os olhares se voltaram para mim, inclusive o dela. Hoje, eu escolho não esconder mais. Escolho amar com todas as letras. Escolho dizer que sim, ela é mulher. E sim, eu também sou. E isso não me torna menor, não me torna errada. Me torna inteira. O auditório, que no começo hesitou, explodiu em palmas. Não só por coragem, mas por identificação. Porque, no fundo, todo mundo já teve medo de amar. Quando ela desceu do palco, veio direto até mim. Ainda tá disposta a enfrentar o mundo comigo? Eu enfrento até Deus, se for com você do lado. Nos beijamos. Ali. Diante de todos. Sem vergonha. Sem culpa. Só amor. Hoje, anos depois, moramos juntas num apartamento pequeno, cheio de plantas e livros espalhados. Ela dá aulas de literatura na mesma universidade onde nos conhecemos. Eu escrevo. Histórias como essa, com verdades escondidas entre frases delicadas. Às vezes acordamos e ainda rimos do quanto nos negamos, de como fingimos que não era amor só porque tinha medo no meio. Mas toda história bonita precisa de conflito, né?